Neste Falar Global, saiba como as tecnologias podem trazer muitas vantagens, mas também riscos para o bem-estar digital das crianças. No Global Gadget, conheça o equipamento que permite localizar diferentes objetos à distância. E nos Retratos de Portugal, saiba em que áreas há mais e menos mulheres diplomadas no nosso país. As crianças de hoje vivem na era mais digital de sempre, mas será que isso é bom ou mau? Neste Falar Global, saiba como as tecnologias podem ajudar no desenvolvimento dos mais novos, mas também como se podem tornar perigosas se não forem usadas de forma saudável, numa parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os jogos e os desafios são o ponto de partida para estas crianças testarem os seus conhecimentos de matemática e programação. Entre cliques e descontração, são aplicados conceitos transmitidos em aula graças a um programa digital pensado para ajudar na aprendizagem. Nós fazemos puzzles, fazemos cálculos. Aprendemos a programar computadores, fazemos programações de fazer liminadas, programamos robôs. A minha parte preferida é quando a gente faz programa as ações, porque acho muito legal a gente fazer das próprias instruções para o que tem que fazer. Eu posso aprender sobre multiplicação, divisão. Trabalham resolução de problemas, trabalham algoritmos e isso tudo quase sem se aperceberem que estão a fazer coisas difíceis como eles às vezes dizem. Esta ferramenta tecnológica, o UBO, trabalha ainda ciências, artes, tecnologia e engenharia, explorando temas relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e principalmente de literacia digital, entre crianças dos 6 aos 12 anos. Sabemos que as crianças têm contacto com tablets, com telefones, na internet, para ver o YouTube, etc. E então há sempre coisas às quais elas são sujeitas, não é? Há perigos e daí a necessidade de nós fazermos estas aulas já para eles estarem precavidos. Se for, por exemplo, alguém da nossa família, nós podemos partilhar as coisas com eles, né? Mas se for alguém que a gente não conhece, tem que ter cuidado. O uso deste tipo de ferramentas tecnológicas em contexto de sala de aula pode melhorar o desempenho e as competências digitais das crianças. Começámos por medir, por exemplo, o impacto na melhoria das notas de matemática e crianças a utilizar o UBO melhoravam as notas de matemática entre 11% a 17% face a outras crianças na mesma escola do mesmo ano que não estavam a usar a ferramenta UBO. Mais recentemente fizemos um estudo também, aliás, a Universidade de Aveiro fez um estudo em que as nossas crianças, passado um ano de utilização da UBO, melhoraram cerca de 70% a literacia digital. Na escola Francisco Manuel de Melo, na Amadora, a tecnologia já faz parte das aulas e os alunos parecem gostar. A tecnologia está aí e, portanto, a escola não pode ficar alheia ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento científico. Se não for a escola a dar-lhes ferramentas para se tornarem um cidadão ativo e responsável e com competências no digital, a escola não está a cumprir a sua missão. Eu acho que deixa as aulas muito mais motivadoras, fixas e conseguimos trabalhar em grupos. Resolvemos problemas juntas, pensamos juntas. De vez em quando brigamos porque não é isso, é aquilo. E pronto, mas resolvemos no final. É divertido, já me sinto mesmo muito confortável e consigo aprender bastante. Também quando aparece nos testes de matemática, nós já lembramos do que fizemos na UBO. Então é uma forma mais fácil de aprender multiplicação e divisão. Segundo dados recentes, em Portugal, as crianças entre os 3 e os 5 anos passam em média mais de 2 horas e meia em frente a ecrãs. Já quando falamos de crianças mais velhas, entre os 6 e os 10, este valor ultrapassa as 3 horas e assim sucessivamente. Estes números estão acima das médias recomendadas e, por isso, se não restam dúvidas que as tecnologias podem ser uma ajuda importante para a aprendizagem das crianças, é preciso estar também atento aos excessos e ao tipo de conteúdos que estas crianças assistem quando estão online. Há também riscos como o ciberbullying e a violação da privacidade. Além disso, não basta controlar o tempo de ecrã, é preciso garantir que os conteúdos são adequados à idade. Quando uma criança é exposta a um conteúdo que é para além da sua fase de desenvolvimento, primeiro, não vai processá-lo de forma adequada.
preparada. Segundo, não vai conseguir integrá-lo. E terceiro, pode ser potencialmente traumático, porque se eu estou exposta a um conteúdo que não consigo dar significado, que não consigo entender o que é que aquilo representa, e não é porque sou um coitadinho e porque sou muito pequenino, é porque as minhas estruturas ainda não estão preparadas para esses contextos, por exemplo, como o da abstração, ou que aquilo é uma coisa ensaiada, ou que aquilo não é verdadeiro. E, portanto, esta ideia, não é, de que as crianças podem ver o que quer que seja e nós a seguir dizemos isto é tudo a brincar. Na verdade, isso depois vai ter impacto. Vai ter impacto no sono, vai ter impacto na ansiedade, nos medos que desenvolvem, nas interações que têm, nos modelos que imitam. A orientação e a supervisão são fulcrais desde cedo e há medidas mais restritivas que podem reduzir os riscos, como a proibição do uso de telemóveis no primeiro e segundo ciclos. Em vez de jogarem jogos e divertirem-se no intervalo, andavam toda a gente com os olhos na tela do telemóvel. Todos ficavam a jogar e só ficavam... E não queriam jogar futebol, nem a apanhada ou escondidas. E sim, ficou mais fixe sem o telemóvel na escola. No meio de tantos telemóveis, aplicações e redes sociais, é cada vez mais fundamental acompanhar a forma como as crianças estão a usar as novas tecnologias e garantir uma utilização responsável. António Nolasco e Catarina Costa Pereira, Falar Global. E Oli Campos, estamos todos rodeados por tecnologia, as crianças não são exceção, se calhar até vivem mais porque já nascem num mundo digital. Que principais perigos é que existem no uso destas ferramentas por crianças tão novas? Pois, na sociedade há muitos discursos, uns que apelam mais aos pânicos morais, aos medos, aos riscos, aos danos, outros que apelam mais quase à tecnoforia, ter o último gadget. O que eu tentei fazer com este livro, Crianças e Bem-Estar Digital, foi mostrar que o equilíbrio é, de facto, aqui a chave. Muitas vezes os pais preocupam-se, pensam quanto tempo é que o meu filho deve estar online, quando é que devo dar o primeiro telemóvel, mas mais do que o quando ou o quanto, os usos que as crianças fazem é que são de facto fulcrais. Para responder à sua pergunta, eu vou dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, os jogos. Muitas vezes com os jogos temos muitos riscos associados. Nós pensamos, por exemplo, na questão da violência, na solidão, nas dependências, mas os jogos também podem ser fonte de oportunidade. Nomeadamente podem desenvolver a criatividade, a resolução de problemas, e se os jogos, em vez de serem jogados, digamos assim, em isolamento no quarto, forem usufruídos na sala com o irmão, com o pai, com a mãe, até podem reforçar laços afetivos. A família aqui tem um papel principal ou muito importante para também incluir as crianças no mundo digital, é isso? Sim, completamente. A família é chave e o principal papel é o modelo. As crianças aprendem sobretudo pelo exemplo e, portanto, os pais devem primeiro pensar se estão a dar o exemplo que é o ideal que eles querem transmitir. As mediações parentais, as mediações da tecnologia também são muito importantes. Existem 3 tipos de mediações. Mediações mais restritivas, mediações em que há uma visualização conjunta, digamos assim, e as mediações que nós chamamos as mediações ativas, que são aquelas onde nós vemos mais vantagem do ponto de vista do bem-estar digital, que é o tipo de mediação em que os pais não só veem com os filhos os conteúdos, ou jogam com os filhos, ou partilham as redes sociais, mas também os educam a partir dos bons e dos maus exemplos que vão encontrando nessa experiência conjunta. Desenvolvimento de regras em parceria com as crianças, de acordo com a sua maturidade, é outra coisa também muito importante. As regras são fundamentais, mas as crianças têm que compreender essas regras. Respeitam aquilo que compreendam. O problema aqui é que ainda há um gap de gerações, não é? Agora, cada vez vai-se perdendo mais este fosso entre gerações, mas há muitos pais que nem sabem nem jogar, nem usar bem as ferramentas. Como é que se equilibra? Como é que há aqui um bom equilíbrio, se faz um bom equilíbrio? O equilíbrio é fundamental e os pais sabem muito mais do que pensam, mesmo que não sejam muito adeptos da tecnologia, e a verdade é que a maior parte dos pais está nas redes sociais e usa a tecnologia com frequência, e muitos dos pais hoje em dia já fazem parte da geração millennial, que também já nasceu com a tecnologia, mas mesmo que eles não tenham essa vontade, eu volto a repetir que hoje em dia é uma minoria,
há toda uma capacitação cívica e de pensamento crítico que eles podem transmitir para os filhos, não é? Noções sobre a privacidade, por exemplo, ou como lidar com certos riscos, com certos discursos misóginos, por exemplo, isso extravasa completamente a tecnologia. E que estratégias, então, é que nós podemos avançar para ajudar pais e familiares a lidar a contribuir para um bem-estar digital das crianças? Pronto, o que eu tento fazer com o livro é precisamente isso. Este é um assunto extremamente complexo. Como eu disse, há riscos e oportunidades em quase todos os usos. O que eu tento fazer aqui com o livro é precisamente dar essa visão global, não entrar num discurso catastrofista, não entrar num discurso hiperotimista, mas dar informação para que cada família tome as decisões que fazem mais sentido para si. Porque não há uma prescrição rígida e universal. Eu dou um exemplo. Durante muitos anos havia esta recomendação da Associação Americana de Pediatria de não expor as crianças a ecrãs até aos 2 anos. Entretanto, pelo mundo todo surgem novas recomendações, novas idades. Para os pais acaba por ser muito confuso, porque ouvem instruções muito diversas. O mais importante é perceber quais são os valores da família, qual é o contexto sociocultural também dessa família e o que faz sentido para a família. Por exemplo, uma família em que há experiências de migração. Um pai está longe e o outro está com a criança. Talvez mesmo uma criança mais pequena tenha alguma vantagem de, uma vez por dia, uma vez por semana, falar com o pai à distância. Portanto, estas prescrições rígidas e universais têm que ser pensadas nos contextos de cada um. Por isso é que traz tanta discussão, não é? Sim, e a mensagem principal que eu queria transmitir com o livro é, em primeiro lugar, a importância do equilíbrio, o equilíbrio dentro do contexto de cada um e também uma educação progressiva, de acordo com a maturidade da criança, para aquilo que deve ser a autodeterminação da criança, para a criança também ganhar o controle da sua própria experiência à medida que vai crescendo. Yoli Campos, foi um prazer tê-la no Falar Global. Obrigada. Muito obrigada. Ainda para conhecer, neste Falar Global, um equipamento que permite localizar diferentes objetos à distância. E mais à frente sabem que áreas há mais e menos mulheres diplomadas em Portugal. Global Gadget de hoje vamos falar-lhe deste pequeno dispositivo que pode fazer a diferença na vida dos mais esquecidos, como por exemplo aquelas pessoas que estão sempre a perder a chave, não é, Bruno? Precisamente. Olha, é um localizador para Android, portanto funciona com a aplicação da Google Localizador. O funcionamento é muito simples, basta pressionar aqui 2 segundos, abrir a aplicação e vais conseguir dar o nome que entenderes ao localizador, até porque ele pode ser utilizado para muitas funções distintas. Tu aqui deste o nome de Global Gadget e a qualquer momento, se o quiseres encontrar, basta carregares aqui no modo de reproduzir som. Então vou carregar e vamos Eu vou aproximar aqui do meu micro e vais conseguir ouvir. Imagina que em tua casa te esqueceste das chaves de casa. Com o som é muito mais fácil de... Vais identificar, não perdes 5 ou 10 minutos para sair de casa, encontras as chaves e sais. Por exemplo, se eu colocar isso no bolso de um filho, eu posso partilhar, por exemplo, com a mãe da criança e mais do que uma pessoa pode saber. Tens um método de partilha, portanto, se isto daqui foste para a Euro Disney, há muita gente que tens receio que o teu filho desapareça, facilmente consegues encontrar através desta imagem. Porquê? Porque nós atualmente estamos a gravar neste edifício no Parque das Nações, ele dá-te a localização exata dentro do edifício e o mesmo vai acontecer em qualquer local onde te encontres no estrangeiro ou não. Ok, muito útil, mas falta saber uma coisa. Quanto é que custa esse localizador? $19,95. E pode ser encontrado onde? Na iService, em iService.pt, e sabes que não necessita de cartão SIM, portanto, uma vez comprado, não tens nenhum custo adicional e vais poder utilizar isto em qualquer parte do mundo. A bateria vai durar imenso, não é? Mais de um ano. Ok, obrigado pela dica. Nós regressamos no próximo Global Gadget com mais sugestões tecnológicas. No espaço dedicado aos retratos de Portugal, conheça novos dados estatísticos sobre o nosso país. As mulheres estão em maioria entre os diplomados. A sua sobre-representação é ainda mais expressiva nas áreas da saúde, educação e ciências sociais. Contudo, as mulheres continuam em minoria nas áreas das engenharias e das tecnologias de informação e comunicação, áreas habitualmente associadas a salários mais elevados. Estas áreas continuam maioritariamente masculinas
tendência, aliás, transversal a todos os países europeus. Nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, a Grécia destaca-se com 38% de mulheres entre os seus diplomados. Já a Espanha apresenta o menor peso de mulheres, com 13%. Nas engenharias, é a Polónia quem lidera. 4 em cada 10 diplomados são mulheres. No fim do ranking, encontra-se a Alemanha. Com o bem-estar digital das crianças em destaque, chega ao fim mais um Falar Global. Obrigada pela sua preferência e até para a semana. Este programa tem o apoio de Ciência Viva, Hotéis Vila Galé,